Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar sobre um dos medalhões do rock britânico, o The Who, uma banda que simplesmente dispensa apresentações, considerado por alguns como a maior banda ao vivo do mundo, melhor banda de palco do mundo, já passou pelo rock. Eu vou falar dos meus 3 álbuns preferidos do The Who. Então eu começo falando desse aqui, The Who Sell Out, 1967. É um álbum que até a própria banda não tem assim um grande apreço por ele, mas eu acredito que foi a mais bem sucedida incursão do The Who ao universo da psicodelia britânica. Então pegando aqui essa versão que eu tenho aqui, a capa ela é bem conhecida, também é um dos clássicos aí em termos de capas do The Who, que é meio que não é exatamente um álbum conceitual, mas chega perto disso. Então o que a gente tem aqui? Na verdade, algumas propagandas aqui, meio que uma crítica meio irônica aí à sociedade de consumo. Então a gente tem aqui o Pete Townshend usando um desodorante aqui, o Odorona. Aqui o Roger Daltrey com feijões com Heinz Baked Beans. Aqui. Depois temos aqui o Keith Moon com a pomada para acne, a Medac. E aqui o John Entwistle promovendo um curso de musculação, do Charles Atlas, que era um famoso fisiculturista naquela época. E esse álbum aqui tem alguma das que eu considero uma das melhores músicas do The Who, uma das melhores performances do The Who. Como já começa aqui com Harmonia City in the Sky, é uma música que eu gosto bastante, é uma música bem vibrante também, mas uma letra um pouco forte, talvez. Depois temos algumas músicas à la Birds, como Mary Ann with a Shaking Hand. A divina Our Love Was, para mim, uma das melhores performances do Pete Townshend na guitarra. Temos a que talvez seja a minha música preferida do The Who, I Can See for Miles, com um trabalho de bateria do Keith Moon simplesmente genial, talvez o melhor trabalho de bateria do Keith Moon dentro do The Who. E uma curiosidade aqui é que I Can See for Miles acabou inspirando a criação de Helter Skelter dos Beatles. Segundo Paul McCartney conta, ele tinha ouvido falar que I Can See for Miles era a música mais suja que já tinha sido gravada, mais alta e mais suja. E quando ele ouviu, falou, eu posso fazer algo mais sujo e mais alto do que isso. E daí veio Helter Skelter. Mas isso em nada desmerece I Can See for Miles, de maneira alguma. Também aqui, eu destaco outra música que eu adoro também, que é I Can't Reach You. Com o trabalho aqui, o John Entwistle, que brilha nas linhas de baixo aqui nessa canção. E um piano simplesmente maravilhoso também. E aqui temos também Sunrise, que é uma balada lindíssima, cantada de uma maneira magistral pelo Roger Daltrey. E Rael, que é a música que fecha o álbum aqui e que toca já pronuncia um pouquinho do que viria a ser o Tommy. Você tem ali, você ouvir no final da música, você reconhece os acordes ali do Undertour. E o interessante dessa edição que eu tenho aqui é que você tem mais de uma dezena de faixas bônus, que são tão boas quanto as do álbum original. Você tem aqui, por exemplo, Jaguar, que eu acho também maravilhosa também. E você tem aqui também Someone's Coming, uma das melhores composições do John Entwistle no The Who. É a primeira vez que o Roger Daltrey canta uma música composta pelo John Entwistle, é aqui. Eles fizeram uma versão também muito boa para The Howl of the Mountain King, uma canção instrumental que várias bandas faziam à época. E um álbum que eu considero assim muito próximo da perfeição. E entremeando várias vezes aqui as canções, tem como se fossem, como posso dizer, pequenos comerciais de alguns produtos fictícios ou não, no caso. Eles citam aqui o Bagel Nails, que era um clube da época. Eles falam aqui sobre a Radio Church of Her Choice. Desculpa, Radio...
Lord to the Church of Your Choice, na verdade. É o nome de uma igreja fictícia também aqui. Então é um álbum que eu considero muito próximo da perfeição. E, infelizmente, o The Who, ele meio que renegou esse álbum. Ele considera assim um passo meio errado, mais ou menos como o Rolling Stones com Their Satanic Majesty's Request, mas eu considero um dos melhores álbuns do The Who, sem dúvida. E também, quando a Bis resolveu fazer uma discoteca básica com o The Who, incluiu esse álbum, que ela resenhou esse álbum. Então ele não é tão mal visto assim, apesar da banda não ter muitas boas lembranças dele, mas tem vários fãs também. Mas a obra máxima do The Who, sem dúvida, Tell Me. Um álbum duplo de 1969, que esse completamente conceitual, que conta aí, todo mundo já sabe, a história de um garoto que ficou cego, surdo e mudo após um incidente aí que ele foi testemunho do assassinato, que o pai dele assassinou o amante da mãe. Na verdade, o pai tinha ido para a guerra, a mãe achou que ele tinha morrido na guerra, começou a morar com outro homem, ele volta, os dois têm uma briga, o pai acaba matando esse amante, o Tommy, que era uma criança na época, pequena ainda, viu tudo. Daí eles falam para ele que ele não viu nada, ele não ouviu nada, nada vai sair da boca dele, e ele se fecha para o mundo a partir daí. Daí ele fica cego, surdo e mudo. E daí a gente conta aí as peripécias aí da família em tentar curar o menino. Eles tentam várias coisas, tentam até uso de drogas, no caso da Acid Queen. Ainda ele tem um primo sádico, o primo Kevin, tem a música Cousin Kevin, um tio abusador, com o tio Ernie, que canta a música Fiddle About. E mesmo ele sendo cego, surdo e mudo, ele se torna uma lenda ali da cidade, porque ele é muito bom de fliperama, que em inglês é pinball. Então, Pinball Wizard conta sobre isso, justamente, que ele vira um ídolo da juventude ali daquela cidade por causa da sua perícia no fliperama. E depois ele eventualmente se cura, quando um dos médicos aconselha a olhar no espelho, daí ele se olha no espelho, ele quebra o espelho, com isso ele fica libertado, daí ele se cura. Mas depois ele tem aí meio que uma legião de seguidores, que ele não quer, na verdade, isso, não quer ser uma lenda viva, um messias, algo assim. E daí eles abandonam ele, mas ele acaba se superando, acaba tendo uma vida normal. É o que dá a entender no final do disco. E aqui também, alguma das melhores músicas do The Who. Eu simplesmente sou apaixonado pela abertura, que é Overture, que tem o The Who tocando com metais aí, com uma trombone, clarinete e vários instrumentos de metal, de sopro. Também aqui, umas que eu destaco aqui é Christmas, um rockão bem ao estilo The Who mesmo. Cousin Kevin e Acid Queen, que vem em sequência ali, que conta, a Cousin Kevin conta do primo sádico dele, e Acid Queen, uma tentativa que ele faz com uma cigana com uso de drogas, inclusive. E depois Underture, que fecha o lado A do primeiro disco, que você tem um duelo muito legal entre baixo e guitarra, no caso. Depois, no lado B do primeiro disco, a gente tem aí Pinball Wizard, dispensa comentários também, é uma canção genial, o Pete Townshend toca aí violão junto com guitarra, fica um efeito muito excelente. E aqui também a gente vai ter, nesse lado B, aqui, Tell Me Can You Hear Me, que é mais um coral, assim, uma música bem curtinha, mas é bem gostosinha de ouvir. Depois a gente tem I'm Free, já no lado 3, ali. Outra música bem swingada, meio estilo soul music também. E destaco aqui até Tommy's Holiday Camp, que é uma brincadeira, praticamente uma das raras composições do Keith Moon no The Who, mas é mais uma brincadeira do que uma música de verdade. E o final com We're Not Gonna Take It. E no finalzinho de We're Not Gonna Take It, ele não está acreditado aqui, mas eles emendam outra música sublime, que é See Me, Feel Me, que é a que fecha o álbum aqui. Essa minha versão aqui, infelizmente, ela é bem chinfrim. Não é aqui, tá o álbum duplo aqui. Se eu pego aqui.
precisando comprar uma versão melhor. Aqui, inclusive, a versão a sonoridade dessa versão não é das melhores também, eu ainda vou substituir por uma versão melhor. E por fim, esse de 1971, Who's Next? Aqui, essa também a minha versão não é das melhores, porém não tem nenhuma faixa bônus, algo assim, mas nem precisava, porque as músicas desse álbum também são incríveis. A gente começa com Baba O'Riley, que é o sintetizador predomina na canção aqui, com um uso de muita imaginação dos sintetizadores, e um vocal também surpreendente do Roger Daltrey, talvez o melhor vocal dele dentro do The Who, o que é difícil escolher porque ele é um vocalista privilegiado, mas eu acredito que Baba O'Riley com certeza está no top 5 das melhores performances vocais do Roger Daltrey. Também aqui que eu destaco outra, Love Ain't For Keeping, que eu acho linda também, com violão bem swingado também, e mais vocal rasgado do Roger Daltrey. Outra que eu também não tenho nem palavra para descrever é Behind Blue Eyes, uma balada simplesmente emocionante, que eles, na verdade, é o que sobrou de uma ópera rock que eles fariam depois do Tommy. Aqui, no caso, essa música remanescente dessa ópera rock aqui é o vilão tentando se justificar, o vilão do que seria a história tentando se justificar. Mas é algo muito lindo de se ouvir. E também o final com Won't Get Fooled Again, também com uma introdução de teclado simplesmente maravilhosa e bem pesada também, bem roqueira, talvez a mais roqueira do álbum. Fazem esse aqui um disco magistral também. Esse também não tem como pular nenhuma faixa. Eles têm uma consistência esse disco, talvez o disco mais consistente do The Who. E são esses os meus 3 álbuns preferidos do The Who. Muita gente vai perguntar, mas como é que você não coloca o Quadrophenia? Eu reconheço que o Quadrophenia é excelente também, está entre os grandes álbuns do The Who, mas na minha opinião, na minha visão, ele não me impactou do mesmo jeito que esses 3 álbuns me impactaram, por isso que eu não o citei aqui como os melhores. Mas com certeza, Quadrophenia é um dos melhores álbuns do The Who também, outra ópera rock também, aí lembrando do começo da carreira do The Who, dos mods e tudo mais, mas os meus 3 preferidos do The Who são esses aqui. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Por hoje eu fico por aqui, vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!